Noiva tirou uma pausa para viajar pela Europa com suas amigas da faculdade, então cancelei o casamento. Certo, lá vai. Eu e Sara estávamos juntos há cerca de 5 anos, noivos por quase 3, e as coisas estavam indo bem, ou pelo menos era o que eu pensava. Já tínhamos a data do casamento marcada, tudo estava reservado e eu achava que estávamos na mesma página. Aparentemente, eu estava errado sobre isso. Veja bem, há cerca de 6 semanas, ela me contou que ia fazer uma viagem para a Europa com suas velhas amigas da faculdade. Era tipo uma viagem dos sonhos ou algo assim que ela chamava. Eu fiquei bem com isso, quero dizer, não era como se eu fosse impedi-la de fazer uma viagem com suas amigas, certo? Na verdade, eu até a levei ao aeroporto, ajudei com suas malas, dei um beijo de despedida e desejei que ela se divertisse. Foi então que ela me jogou a bomba. O papo de precisamos dar um tempo. Agora, não foi como se ela dissesse, vamos sentar e conversar sobre as coisas. Não, ela simplesmente deixou escapar enquanto estávamos caminhando para a fila de segurança, como se não fosse grande coisa. Lembro de pensar, o que você quer dizer com dar um tempo? Mas antes que eu pudesse responder ou fazer perguntas, ela já estava na fila, acenando adeus, e foi isso. Inicialmente, eu nem processei completamente. Voltei ao carro e dirigi para casa, pensando que talvez fosse algum comentário estranho que ela fez por estar nervosa com a viagem. Mas então eu comecei a ligar para ela, sabe, só para ver como estava, e adivinhe? Bloqueado. Bloqueado em tudo. Não conseguia ligar, mandar mensagem, nada. Verifiquei as redes sociais para ver se ela postou algo ou deu alguma atualização sobre a viagem. Bloqueado lá também. Foi então que começou a cair a ficha de que essa história de dar um tempo não era apenas um comentário casual. Ela quis dizer isso. Ela realmente foi para a Europa e decidiu me cortar completamente, sem sequer conversar sobre o assunto. Tentei dar alguns dias, talvez ela se acalmasse, talvez percebesse que estava sendo ridícula, mas após 5 dias de completo silêncio, eu estava decidido. Naquele momento, decidi que o casamento estava cancelado. E sabe de uma coisa? Eu me senti bem com essa decisão. Por que eu deveria ficar com alguém que acha que pode simplesmente ir embora sempre que quiser? Não ia ficar esperando ela decidir quando estava pronta para estar em um relacionamento novamente. De jeito nenhum. Ela fez sua escolha, então eu fiz a minha. Cancelei tudo: o local, o buffet, as flores, tudo que tínhamos planejado para o casamento. Eu puxei o plug, e depois fui além. Decidi que ela também não iria morar comigo, como estava previsto para março. Não, ela que arranjasse onde morar quando voltasse de suas férias, porque não seria comigo. Semanas se passaram e eu não ouvi uma palavra dela, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Então, um dia, do nada, ela me liga. Nem sabia que era ela no começo, porque deve ter usado um número diferente ou algo assim. Ela disse que estava voltando na quinta de manhã, me deu os detalhes do voo como se eu fosse me importar e agiu como se estivesse tudo bem, como se não tivesse me deixado no escuro por 6 semanas. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse, e o que isso tem a ver comigo? E, cara, o silêncio do outro lado da linha foi dourado. Ela não sabia como responder. Eu também não dei chance para ela explicar. Bloqueei ela, assim como ela fez comigo, e isso foi o fim. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Mais tarde naquele dia, achei que era hora de deixar as pessoas saberem o que estava acontecendo, especialmente porque o casamento havia sido cancelado. Nós tínhamos um grupo com alguns dos nossos amigos e familiares, então postei uma mensagem rápida dizendo, ei, só para avisar, o casamento foi cancelado e nosso relacionamento também. Não achei que isso iria explodir do jeito que explodiu, mas, cara, as pessoas tinham perguntas. Todos começaram a perguntar o que aconteceu, então eu contei. Disse como Sara foi para a Europa, decidiu que precisávamos de um tempo sem nem me consultar e me bloqueou por 6 semanas. Eles ficaram chocados. Algumas pessoas até ficaram com raiva em meu nome, o que, honestamente, foi bom. Nunca se sabe como as pessoas vão reagir quando você dá uma notícia dessas, mas foi bom ter algum apoio.
Por volta das 2 da tarde, finalmente Sarah resolveu se manifestar. No início, ela não disse muito, apenas pediu que eu ligasse para ela para conversarmos sobre tudo. Eu não estava nem um pouco interessado. Disse que poderíamos conversar ali mesmo no grupo, se ela quisesse se explicar. Ela não gostou dessa ideia, disse algo como: "Isso é entre nós, não para todo mundo." Pois é, não. Ela tornou isso público no momento em que saiu da minha vida sem dizer uma palavra. Ela tentou me mandar mais algumas mensagens, mas eu mantive as respostas curtas. Eu não estava com paciência para ouvir as desculpas dela. Por volta das 6 da tarde, ela já estava implorando para eu buscá-la no aeroporto para que pudéssemos conversar. Sério, como se nada tivesse acontecido. Eu disse claramente: esse foi o seu plano, não o meu. Nada disso foi meu plano. E eu estava falando sério. Eu não ia correr para o aeroporto como um idiota depois de tudo o que ela fez. Para ser honesto, parte de mim ainda estava esperando que ela desse algum tipo de explicação que fizesse tudo fazer sentido. Acho que queria acreditar que havia uma razão, algo que justificasse o modo como ela me tratou. Mas, à medida que as horas passavam, percebi que não haveria explicação alguma. Ela não iria voltar com um grande pedido de desculpas ou dizer que houve algum mal-entendido. Ela fez a escolha dela, e eu tive que viver com isso. Então, nos dias seguintes, foquei em colocar minha vida de volta nos trilhos. Eu não ia deixar isso me arruinar. Comecei a verificar nossas contas compartilhadas, certificando-me de que tudo fosse dividido corretamente. E sim, troquei as fechaduras do meu apartamento. A última coisa que eu precisava era que ela aparecesse de surpresa, achando que poderia simplesmente voltar para minha vida. Eu estava acabado com isso. Eu até comecei a procurar por algumas viagens para mim. Pensei, se ela pode fugir para a Europa por 6 semanas, talvez eu devesse tirar um tempo para mim também. Eu merecia isso, depois de toda essa confusão que ela me fez passar. Enfim, é isso que está acontecendo agora. Ela vai voltar daqui a alguns dias, mas eu não vou estar esperando por ela. Ela vai ter que se virar para encontrar o caminho de casa, porque, no que me diz respeito, esse capítulo da minha vida acabou, e eu estou seguindo em frente para coisas melhores. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu a seguir, porque as coisas ficaram bem malucas depois que eu aceitei que o casamento estava cancelado. Eu imaginava que era só uma questão de tempo até Sarah tentar entrar em contato novamente. Eu estava preparado para isso, mas o que eu não esperava era quão rápido ela tentaria se fazer de vítima. Tudo começou quando recebi uma mensagem de uma amiga em comum nossa, Emily. Agora, Emily é legal, ela sempre foi direta comigo, mas dessa vez ela estava meio hesitante, como se não quisesse se envolver. Mas ela me mandou uma captura de tela de outro grupo de conversa, um em que eu obviamente não estava. Era Sarah conversando com algumas de suas amigas, tentando pintar a situação como se eu tivesse exagerado. Você acredita nisso? No chat, ela estava dizendo quanto estava estressada com o casamento e como precisava de espaço para clarear a cabeça. Ela até disse algo como: eu não queria que o intervalo durasse tanto, mas achei que ele entenderia. E então veio a pérola: eu só precisava descobrir se estava pronta para o casamento, mas ele cancelou tudo antes que eu pudesse falar com ele. Quase ri quando li isso. Como assim? Ela me bloqueou em tudo por 6 semanas e depois age como se eu fosse o culpado por não ter dado a ela uma chance de conversar? Não é assim que as coisas funcionam. Fiquei com o sangue fervendo só de ler as mensagens. Ela estava se fazendo de coitadinha, dizendo a todos que eu estava sendo irracional e apressado ao cancelar o casamento. Nesse ponto, sabia que não podia deixar ela continuar falando besteira, me fazendo parecer o vilão. Então, decidi enfrentar a situação de frente. Eu não ia deixar ela reescrever a história. Entrei no grupo principal, onde todos os nossos amigos próximos e familiares ainda estavam comentando sobre o cancelamento do casamento. Todo mundo tentando entender o que tinha acontecido, então achei que era hora de esclarecer as coisas. Postei uma mensagem que dizia algo como: olha, só quero que todos saibam a verdade. Sarah decidiu que íamos dar um tempo sem falar comigo, me bloqueou por 6 semanas e agora está agindo como se isso fosse algum tipo de mal-entendido.
Eu cancelei o casamento porque não vou ficar esperando por alguém que não me respeita o suficiente para ter uma conversa. Imediatamente, as pessoas começaram a responder, oferecendo apoio e dizendo quanto a situação era absurda. Sarah ficou em silêncio no grupo por cerca de 1 hora, mas depois finalmente apareceu com uma desculpa fraca, dizendo que não achava que as coisas iriam tão longe e que nunca quis machucar ninguém. Novamente, sem assumir responsabilidade, sem um pedido de desculpas real, apenas tentando salvar as aparências. Um dos meus amigos, Jake, interveio e a confrontou na frente de todo mundo. Ele disse algo como: Sarah, você não pode simplesmente decidir dar um tempo, desaparecer por semanas e esperar que tudo esteja bem quando você voltar. Não é assim que os relacionamentos funcionam. Honestamente, fiquei aliviado que outra pessoa disse isso, porque eu já estava cansado de me defender a essa altura. Agora, aqui é onde as coisas começaram a ficar interessantes. A amiga de Sarah, Megan, que eu sempre suspeitei que fosse meio falsa, decidiu defender Sarah. Megan começou dizendo que Sarah estava passando por muita coisa e que a pressão do casamento realmente pode mexer com a cabeça de uma pessoa. Ela estava tentando fazer parecer que Sarah era vítima do estresse e da ansiedade. Tudo bem, eu entendo que planejar um casamento é estressante, mas, pelo amor de Deus, isso não é desculpa para bloquear seu noivo e desaparecer por 6 semanas enquanto você curte a vida na Europa. Megan continuou dizendo coisas como: você deveria ter dado mais tempo para Sarah processar tudo e talvez você tenha agido muito rápido ao cancelar o casamento. Foi aí que eu perdi a paciência. Eu não ia ficar sentado lá ouvindo uma pessoa de fora, que nem fazia parte do relacionamento, tentar me dizer como eu deveria lidar com a situação. Então, eu respondi: Megan, com todo o respeito, você não sabe da metade. Isso não tem a ver com estresse de casamento. Tem a ver com o fato de que Sarah me bloqueou, me cortou completamente e nem se deu ao trabalho de falar comigo uma vez durante a viagem inteira. Eu tentei. Liguei, mandei mensagens, e não recebi nada em retorno. Quanto tempo mais eu deveria ter dado a ela? Mais 6 semanas? 1 ano? Se Sarah não queria mais estar comigo, ela poderia ter dito isso, mas, em vez disso, ela sumiu e esperava que eu ficasse esperando. Não é assim que as coisas funcionam. O chat ficou quieto depois disso. Acho que todo mundo começou a perceber o quanto toda a situação estava errada. Até Megan não tinha muito mais o que dizer depois disso. Alguns dias se passaram, e eu pensei que talvez as coisas fossem se acalmar. Mas, não. Recebi outra ligação, desta vez da irmã de Sarah, Raquel. Agora, eu sempre me dei bem com Raquel, então imaginei que ela estava ligando para ver como eu estava ou algo assim. Mas, assim que atendi, ela foi direto ao ponto. Por que você cancelou o casamento sem falar com Sarah primeiro? Eu fiquei chocado. Não esperava que Raquel tomasse o lado de Sarah, especialmente depois de tudo que eu tinha contado para ela. Raquel, sua irmã me bloqueou. Como eu poderia falar com ela quando ela literalmente me cortou de tudo? Raquel não tinha realmente uma resposta para isso, mas continuou insistindo, dizendo que Sarah estava de coração partido e que eu deveria ter esperado ela voltar para conversarmos sobre tudo. Naquele ponto, eu já estava cansado. Eu disse diretamente: olha, Raquel, eu entendo que você quer defender sua irmã, mas o que ela fez foi errado. Ela não me deu nenhuma chance de opinar sobre essa história de dar um tempo, e eu não vou ficar esperando por alguém que não me respeita. Se Sarah quiser se explicar, ela sabe como me encontrar, mas eu não vou ser o responsável por consertar isso. Raquel tentou dizer mais alguma coisa, mas eu simplesmente disse que precisava ir e desliguei. Eu não ia continuar tendo a mesma conversa com todo mundo que Sarah mandava para cima de mim. Naquela noite, recebi outra mensagem de Sarah, desta vez ela estava se desculpando. Bem, mais ou menos. Ela disse que sentia muito por como as coisas aconteceram, mas não assumiu responsabilidade pelas escolhas que fez. Foi uma daquelas desculpas pela metade, onde ela tentou fazer parecer que ambos tínhamos culpa. Eu não respondi. Não havia motivo. Ela tinha feito a escolha dela, e agora teria que lidar com as consequências. Depois disso,
certifiquei-me de bloquear ela em todas as plataformas novamente, só para garantir que não houvesse mais drama. Eu não estava interessado em ouvir mais desculpas ou permitir que ela prolongasse essa situação. No final das contas, percebi algo importante: eu me livrei de um grande problema. Se esse é o tipo de comportamento que Sarah mostra quando as coisas ficam difíceis, nem consigo imaginar como seria estar casado com ela. Eu me senti mal pelo tempo que desperdiçamos, mas fiquei aliviado que tudo acabou antes que ficasse ainda pior. Agora, eu podia seguir em frente, e era exatamente isso que eu planejava fazer. Atualização 1. Depois de todo o drama com Sarah e ela tentando me fazer sentir culpado para reconsiderar o casamento, o que, a propósito, não funcionou, eu pensei que as coisas se acalmariam por um tempo. Mas não na minha vida. Descobri que havia muito mais por vir do que eu poderia imaginar. Cerca de uma semana depois de bloquear Sarah pela última vez, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, porque a essa altura eu já não estava com disposição para mais drama, mas, por alguma razão, decidi atender, e adivinhem quem era? A mãe de Sarah. Sim, a mãe dela. Tipo, o que está acontecendo? Agora, a mãe de Sarah, Lisa, sempre foi uma daquelas pessoas super gentis na sua frente, mas você podia sentir que havia uma vibe passivo-agressiva por trás. Ela era o tipo de pessoa que te dava um elogio, mas de algum jeito, parecia uma crítica. Sabe o que eu quero dizer? Enfim, Lisa começou a conversa de forma amigável, como se nada tivesse acontecido. Oi, querido, como você está? Ela disse, como se não tivéssemos acabado de cancelar um casamento e eu não tivesse bloqueado a filha dela da minha vida. Eu não estava disposto a entrar em joguinhos, então fui direto ao ponto. Estou bem, Lisa. O que está acontecendo? Foi aí que ela começou com a ladainha de fazer eu me sentir culpado. Ela disse, estávamos tão ansiosos pelo casamento, e essa situação toda devastou a Sarah. Você sabe que ela tem chorado todos os dias desde que voltou, né? Ela está um caco. Agora, eu não ia deixar ela me fazer sentir mal por Sarah, não depois de tudo o que ela fez. Então eu disse claramente, Lisa, sinto muito que Sarah esteja chateada, mas ela fez suas escolhas. Eu não cancelei o casamento sem motivo. E então Lisa me joga essa, bem, talvez você tenha exagerado um pouco. Você sabe que Sarah estava nervosa com tudo isso, e às vezes as pessoas cometem erros quando estão estressadas. Você não acha que deveria dar a ela uma segunda chance? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quer dizer, ela estava agindo como se Sarah me bloquear por 6 semanas e desaparecer fosse só um pequeno erro. Eu não estava tendo isso. Lisa, eu disse, isso não foi apenas nervosismo. Ela literalmente me bloqueou em tudo e foi para a Europa sem dizer uma palavra. Isso não é algo que você simplesmente releva. Se Sarah estava tendo dúvidas, ela deveria ter conversado comigo, e não me ignorado. Mas Lisa ainda não tinha terminado. Eu sei que parece ruim, mas pense em todos os anos que vocês passaram juntos. Vocês sempre tiveram um bom relacionamento. Não quer tentar salvar isso? Tenho certeza que, uma vez que Sarah explique tudo, você vai entender. A essa altura, eu já estava ficando bem irritado. Era como se Lisa nem estivesse ouvindo o que eu estava dizendo. Ela estava tão focada em me convencer a aceitar Sarah de volta que não estava levando em conta como eu me sentia. Respirei fundo, tentando manter a calma, e disse, Lisa, com todo o respeito, Sarah teve 6 semanas para entrar em contato comigo, e ela não fez isso. Eu já tomei minha decisão. O casamento está cancelado e isso é definitivo. Achei que isso seria o fim, mas Lisa não desistiu. Ela disse, bem, se você não quiser falar com Sarah, pelo menos venha para um jantar com a família. Talvez possamos resolver isso juntos, como família. Eu fiquei sem palavras. Ela estava me convidando para jantar com a família deles, como se isso fosse uma pequena discussão que poderia ser resolvida com um prato de espaguete. Eu sabia que isso não ia levar a lugar nenhum, então agradeci pela oferta, mas disse que achava melhor todos nós seguirmos em frente. E, com isso, desliguei o telefone. Você acha que isso seria o fim, certo? Errado.
No dia seguinte, recebo uma mensagem do pai de Sarah. Agora, deixe-me te contar, o pai dela, Tom, é daqueles caras da velha guarda que acha que está sempre certo. Ele nunca gostou muito de mim, mas me tolerava porque Sarah e eu estávamos juntos. Então, quando vi a mensagem dele, já sabia que não seria uma conversa amigável. Ele basicamente me deu uma bronca, dizendo como eu estava jogando fora uma coisa boa e que estava arruinando a vida de Sarah por não dar a ela a chance de se explicar. Ele até disse algo como: homens não agem assim. Você deveria estar ao lado da sua noiva, e não fugindo ao primeiro sinal de problema. Isso realmente me deixou irritado. Quero dizer, eu estive ao lado de Sarah por anos, e é assim que sou tratado? Eu não respondi à mensagem de Tom, porque sabia que isso só se transformaria em uma discussão sem sentido, e, sinceramente, eu estava cansado disso. Mas isso nem foi a pior parte. Alguns dias depois, recebo outra mensagem de Sarah. Ela usou outro número para me contatar, e era uma mensagem longa, tipo, vários parágrafos. Ela falava sobre como estava arrependida de tudo, como não queria me machucar e como percebeu que cometeu um erro. Ela disse que estava confusa sobre o casamento e precisava de tempo para pensar, mas não sabia como me dizer isso, então entrou em pânico e me bloqueou. E aí vem a bomba. Ela disse que ainda queria se casar. Sim, você leu certo. Depois de tudo isso, depois de me bloquear, desaparecer por 6 semanas e tentar colocar a culpa nos nervos pré-casamento, ela ainda queria casar comigo. Era como se ela estivesse vivendo em algum tipo de fantasia onde tudo poderia voltar ao normal com um simples pedido de desculpas. Eu fiquei ali, olhando para a mensagem por um tempo, sem saber realmente o que dizer. Parte de mim ainda estava com raiva. Na verdade, a maior parte de mim estava com raiva. Mas havia uma pequena parte de mim que se sentia, não sei, triste, eu acho. Como se tivéssemos passado anos juntos e isso era como tudo terminava. Não era assim que eu imaginava as coisas. Mas, quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que isso não era algo que eu podia perdoar. Não se tratava apenas do casamento ou da viagem para a Europa. Tratava-se de confiança. Sarah havia quebrado essa confiança, e nenhum pedido de desculpas ou explicação iria consertar isso. Eu não podia casar com alguém que achava que era aceitável simplesmente desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Então, fiz o que deveria ter feito desde o início, bloqueei o número que ela usou para me mandar a mensagem, apaguei a mensagem e segui em frente, de verdade desta vez. Depois de tudo isso, me senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não estava mais preso às tentativas de Sarah de me fazer sentir culpado, nem à pressão da família dela. Eu podia finalmente focar em mim mesmo e no que eu queria para o futuro. E, honestamente, me senti muito bem com isso. Atualização 2. Certo, então você acha que, depois de eu bloquear Sarah e a família dela de novo, as coisas finalmente se acalmariam, né? Errado, claro que não, porque isso seria muito fácil. Eu juro, é como se eles simplesmente não conseguissem aceitar o fato de que o casamento tinha sido cancelado e continuassem vindo para cima de mim de todas as maneiras possíveis, como se estivessem tentando me desgastar ou algo assim. Soiler, não funcionou. Alguns dias depois da última tentativa de Sarah de entrar em contato, recebo uma mensagem de outra pessoa. Desta vez, era de uma das madrinhas de Sarah, Kate. Agora, eu e Kate não éramos exatamente próximos. Quer dizer, ela sempre foi simpática o suficiente quando estávamos juntos em grupo, mas ela era mais amiga de Sarah do que minha. Então, quando vi o nome dela aparecer no meu celular, fiquei imediatamente desconfiado. A mensagem começou de forma inocente o suficiente, perguntando como eu estava, dizendo que tinha ouvido falar sobre o rompimento, blá, blá, blá. Mas eu não sou burro. Sabia que ela não estava apenas checando como eu estava sem motivo. Então, mantive minha resposta curta, algo como: sim, estou bem, apenas lidando com tudo um dia de cada vez. E então ela me joga a bomba: acho que você deveria ouvir o que Sarah tem a dizer. Aí vamos nós de novo. Fiquei encarando o telefone por um minuto, tentando decidir se deveria responder ou não.
Parte de mim queria simplesmente bloquear Kate também e seguir em frente, mas eu estava curioso. Queria ver até onde isso ia. Então, perguntei a ela por que achava isso. Kate começou a falar sobre como Sarah estava realmente passando por um momento difícil e como ela chorava todos os dias desde que voltou da Europa. Ela disse que Sarah estava com medo de entrar em contato comigo diretamente porque achava que eu não iria ouvir. Aparentemente, Sarah estava dizendo às suas amigas que ela cometeu um grande erro, mas não sabia como consertá-lo. Suspirei, sentindo aquela frustração borbulhar de novo. Kate, eu já ouvi tudo isso. Eu dei chances para Sarah se explicar, e ela não fez isso. Ela me bloqueou por 6 semanas, e depois, esperava que tudo estivesse bem quando ela voltasse. Isso não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Kate tentou de novo, dizendo que Sarah só precisava de espaço e não queria me machucar. Mas quanto mais ela falava, mais eu percebia o que realmente estava acontecendo. Sarah havia enviado Kate para fazer o trabalho sujo dela, achando que talvez eu ouviria outra pessoa. Era como se ela nem tivesse coragem de me enfrentar pessoalmente. Eu estava acabado com isso. Eu disse a Kate, olha, eu aprecio que você esteja tentando ajudar, mas isso não é algo que possa ser consertado com algumas desculpas. Acabou, e é isso. Eu podia ver que ela queria continuar insistindo, mas não dei chance. Bloqueei ela logo em seguida. Se você quiser, posso continuar traduzindo as próximas partes da história. E então, quando eu pensei que finalmente tinha resolvido tudo, recebo outra mensagem, desta vez de um dos primos de Sarah, Mark. Agora, eu não ouvia falar de Mark há meses, e de repente ele me manda uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar sobre tudo. A essa altura, eu já estava tão farto de todo mundo tentando me arrastar de volta para o drama de Sarah que quase não respondi. Mas a curiosidade falou mais alto. Eu queria saber de que ângulo Mark ia abordar a situação, então concordei em encontrá-lo para um café. Quando cheguei ao café, Mark já estava lá, parecendo um pouco nervoso. Sentamos e, depois de alguma conversa fiada e desconfortável, ele finalmente foi direto ao ponto. Olha, cara, eu sei que tudo isso com a Sarah foi uma bagunça. Só queria saber se há alguma chance de vocês dois resolverem as coisas. Eu quase ri. Mark, já acabou. Não há nada para resolver. Ela fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Ele parecia desconfortável, como se soubesse que estava prestes a dizer algo que eu não ia gostar. Sim, eu entendo, mas é o seguinte. Sarah tem falado que acha que cometeu um erro, e, bem, ela está insinuando que talvez vocês pudessem tentar de novo, se você desse um tempo. Eu coloquei meu café de lado, tentando manter a calma. Mark, sem ofensa, mas Sarah teve sua chance. Tudo bem, ela cometeu um erro, mas ela não fez só um erro. Ela me ignorou por semanas. Ela me cortou como se eu nem existisse. Isso não é algo de que se possa simplesmente se recuperar. Ele assentiu, mas eu podia ver que ele não estava realmente me ouvindo. Sim, mas e se ela estiver falando sério sobre consertar as coisas? Ela tem falado sobre querer compensar o que fez. Eu balancei a cabeça. Mark, eu aprecio que você tenha vindo aqui e tentado ajudar, mas isso não vai acontecer. Se Sarah quer seguir em frente, tudo bem, mas eu não estou interessado em continuar de onde paramos. Ficamos em silêncio por um tempo, ambos meio que percebendo que aquela conversa não estava indo a lugar nenhum. Eventualmente, Mark deu de ombros e disse, eu entendo. Só achei que valia a pena tentar. Eu terminei meu café, me levantei e disse, valeu pela tentativa, cara, mas já acabou. É hora de nós dois seguirmos em frente. Ele me deu um sorriso meio sem graça, e nos despedimos. Depois disso, achei que talvez, só talvez, seria o fim. Quer dizer, quantas pessoas Sarah poderia mandar atrás de mim, certo? Bem, aparentemente, eu estava errado de novo, porque no dia seguinte recebi uma mensagem da tia de Sarah, de todas as pessoas. Agora, eu mal conhecia essa mulher. Havíamos nos encontrado em alguns eventos de família, trocamos algumas conversas educadas, mas foi isso. Então, quando vi o nome dela aparecer no meu celular,
Eu sabia que algo estava seriamente errado com o lado da família de Sarah. A tia dela começou dizendo que soube do término e queria saber como eu estava. A essa altura, eu já estava tão cansado disso tudo que fui direto ao ponto e perguntei: Sarah te mandou? A resposta dela foi: bem, não exatamente, mas ela está passando por muita coisa e achei que eu poderia ajudar a mediar as coisas entre vocês dois. Eu quase joguei meu telefone do outro lado do quarto. Mediação? Respondi de volta: não há nada para mediar. Acabou. Não sei como posso deixar isso mais claro. Mas ela não desistiu. Ela disse algo sobre como o amor vale a pena ser lutado e como eu não deveria jogar fora anos de um bom relacionamento por causa de um mal-entendido. Foi aí que percebi que Sarah provavelmente estava contando à sua família uma história totalmente distorcida, fazendo parecer que eu era o que tinha exagerado. Eu nem me dei ao trabalho de responder dessa vez. Eu a bloqueei e decidi que era isso. Sem mais conversas, sem mais explicações, sem dar a chance para as pessoas me arrastarem de volta para essa bagunça tóxica. Eu estava acabado de verdade dessa vez. Depois disso, as coisas finalmente se acalmaram. Não recebi mais mensagens, ligações ou membros da família de Sarah aparecendo na minha caixa de entrada tentando me fazer sentir culpado e aceitar Sarah de volta. Foi um alívio. Eu finalmente podia respirar sem o peso do drama dela pairando sobre mim. E, honestamente, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava realmente seguindo em frente. Sem mais esperar por desculpas que não significavam nada, sem mais me perguntar o que poderia ter sido. Apenas eu, focando no que estava por vir, e era exatamente o que eu precisava. Atualização 3. Certo, então aqui está como tudo finalmente terminou. E sim, as coisas não terminaram de forma tranquila, claro. Você pensaria que, depois de eu bloquear Sarah, sua mãe, suas madrinhas e praticamente toda a sua família, as coisas se acalmariam. Bem, isso não aconteceu, porque Sarah decidiu fazer um último movimento, e foi aí que percebi até onde ela estava disposta a ir para tentar me reconquistar ou pelo menos conseguir o que queria. Cerca de um mês depois de tudo ter acontecido, recebo uma carta pelo correio. Sim, uma carta literal, como se estivéssemos no século XIX. Eu quase não a abri, porque quem é que manda cartas hoje em dia? Mas a caligrafia parecia familiar, e eu pensei, por que não? Talvez fosse uma última tentativa de Sarah, mas, honestamente, eu não esperava nada muito louco. Eu estava errado. Abri a carta e era uma longa mensagem manuscrita de Sarah, como páginas e mais páginas. Ela despejou seu coração, dizendo que sentia minha falta, que se arrependia de tudo, blá, blá, blá. Mas aqui está a parte mais chocante. Ela não apenas disse que estava arrependida, ela começou a falar sobre como queria nos encontrar novamente como ainda tinha a chave do meu apartamento. Vou repetir isso, ela disse que ainda tinha a chave do meu apartamento. Eu tinha esquecido completamente que ela ainda tinha uma cópia da chave. Meu estômago afundou. Eu já tinha trocado as fechaduras uma vez quando tudo isso começou, mas nem tinha pensado no fato de que Sarah ainda poderia achar que tinha acesso ao meu lugar. Imediatamente me levantei, chequei as fechaduras de novo e comecei a pensar no que fazer a seguir. Mas isso não foi tudo. A carta não era apenas um pedido de desculpas. Ela basicamente estava delineando um plano para começarmos do zero. Disse que tinha conversado com a mãe dela sobre como deveríamos ir a uma terapia de casal e que, se pudéssemos nos encontrar e conversar cara a cara, poderíamos resolver as coisas. A essa altura, eu estava mais irritado do que qualquer outra coisa. Ela realmente achou que isso era uma boa ideia? Depois de me bloquear, desaparecer, mandar toda a família dela atrás de mim, e depois agir como se eu fosse o culpado por não querer resolver tudo? Mas ficou ainda melhor. Perto do final da carta, ela mencionou que já tinha começado a fazer os preparativos para nossa sessão de terapia. Sim, você leu certo. Ela já tinha marcado as consultas, sem nem me perguntar. A audácia, né? Ela não perguntou se eu estava interessado, não checou comigo de forma alguma, apenas presumiu que eu iria junto com o plano. Eu estava furioso. Não conseguia acreditar que ela ainda não tinha entendido. Depois de tudo,
ela ainda estava tentando controlar a situação, ainda tentando me fazer ceder. Era como se ela achasse que, se planejasse tudo direitinho, eu eventualmente cederia. Então, sentei e escrevi uma carta de volta. Achei que, se ela queria jogar o jogo das cartas à moda antiga, eu entraria no jogo uma última vez. Mas, desta vez, eu deixei as coisas bem claras. Disse, sem rodeios, que nós estávamos acabados. Não haveria terapia, não haveria segundas chances, não haveria encontro para conversar. Eu disse a ela para devolver a chave, mesmo que eu já tivesse trocado as fechaduras novamente, e que ela precisava seguir em frente, porque eu com certeza estava. Enviei a carta de volta e me senti muito bem por finalmente fechar essa porta de uma vez por todas. Achei que isso seria o fim, mas, claro, uma semana depois recebo outra carta dela. Desta vez, era muito mais curta. Ela não discutiu ou tentou me convencer a ir para a terapia, apenas disse que entendia de onde eu estava vindo, mas ainda achava que deveríamos conversar. E aí ela disse algo que realmente me assustou, mencionou que tinha passado de carro pelo meu apartamento algumas vezes e viu que eu não estava em casa. Ela não disse por que estava passando por lá ou o que estava fazendo, mas o fato de ela estar verificando se eu estava ou não em casa me deu arrepios. Nesse ponto, eu sabia que tinha que fazer algo mais drástico. Não ia deixar isso se transformar em uma situação de perseguição. Liguei para o proprietário do meu apartamento e perguntei sobre reforçar a segurança, talvez até instalar câmeras. Eu não estava mais brincando. E, só quando eu pensei que as coisas não podiam ficar mais estranhas, recebo uma ligação da minha mãe. Agora, minha mãe sabia de tudo o que tinha acontecido e tinha sido super solidária durante todo esse tempo. Mas ela me ligou para dizer que Sarah tinha ido visitá-la, apareceu na casa dela sem avisar, querendo conversar sobre nós. Eu quase deixei meu telefone cair quando ela me contou. Sarah tinha ido até a casa da minha mãe para tentar convencê-la a me fazer aceitar ela de volta. Eu fiquei furioso. Não só Sarah estava ultrapassando meus limites, mas agora estava envolvendo minha família, tentando manipular a situação por meio deles. Minha mãe, graças a Deus, não caiu nessa. Ela disse a Sarah que eu já tinha tomado minha decisão e que ela precisava respeitar isso. Sarah aparentemente ficou emocionada e começou a chorar, mas minha mãe não recuou. Disse que era hora de seguir em frente. Depois dessa ligação, percebi que precisava tomar uma última medida para acabar com isso de uma vez por todas. Entrei com um pedido de ordem de restrição. Eu não queria fazer isso, mas senti que não tinha outra escolha. Sarah estava se aproximando demais, e eu precisava proteger meu espaço e minha família. Quando Sarah foi notificada sobre a ordem de restrição, ela finalmente parou. Não houve mais cartas, não houve mais visitas, nada. Foi como se ela finalmente tivesse entendido a mensagem. Eu não me senti bem por ter que chegar a esse ponto, mas sabia que era a coisa certa a fazer. E, honestamente, depois de tudo o que aconteceu, eu aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi que está tudo bem impor seus limites, mesmo quando as pessoas não querem respeitá-los. Aprendi que você não deve nada a ninguém, especialmente a quem quebra sua confiança. E, mais importante, aprendi que seguir em frente não é apenas sobre sair de uma situação, é sobre proteger sua paz e seu futuro. Então, sim, é assim que tudo terminou. Finalmente estou livre de todo o drama, e estou seguindo em frente com minha vida. Não foi fácil, mas consegui passar por isso, e agora estou focado no que vem a seguir. Sem mais olhar para trás.